Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Estamos no 4º vídeo da série do nosso testemunho diário de um milagre, da minha esposa Luciana. Mas antes de continuarmos, fica a dica para não se esquecer de compartilhar este testemunho em suas redes sociais, curtir o canal e o vídeo. Então agora, retomemos a sequência do testemunho. Mas como havia dito, o nosso Deus gosta de causas difíceis para Ele manifestar o seu poder. Eu nada mais podia fazer humanamente. Neste momento, percebemos que temos um instrumento poderoso em nossas mãos, mas que não estava sendo utilizado, que é a fé na palavra de Deus, nas promessas de Jesus. Mas até a Luciana ser internada, eu levava uma vida espiritualmente morna. E por falta da leitura da palavra de Deus e uma intimidade diária com o Pai, faltava-me fé e até o conhecimento da palavra para utilizá-la corretamente. Mas Cristo já alertou em Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ali no hospital, que aprendi a fazer uso desta ferramenta mais poderosa que os lavados e remidos por Cristo possuem, a oração da fé. Em várias ocasiões no hospital, em que a Luciana corria risco de morte, eu fechava meus olhos ali, seja no CTI ou na sala do lado de fora. Quando me pediam para sair, no momento em que realizavam procedimentos médicos, eu também orava. Muitas foram as vezes que a Luciana tinha que fazer um exame de tomografia, um eco, um eletro, e eu fechava meus olhos e conversava com Deus, crendo que Ele estava me ouvindo. Não importava o local, eu elevava a Deus minhas orações com toda a força e fé, de acordo com a palavra de Deus, crendo que ela seria curada. O maior obstáculo à fé de muitas pessoas que desejam ser curadas em nossos dias é a incerteza em suas mentes se é ou não a vontade de Deus curar, como nos tempos bíblicos. Se queremos saber o que há em um testamento, temos que ler o testamento. Se queremos saber a vontade de Deus, leiamos o que foi revelado acerca de sua vontade. A Bíblia contém o testamento, a vontade de Deus, em que Ele nos lega todas as bênçãos da redenção, e sendo seu último testamento, qualquer coisa mais recente é uma falsificação. Não se muda testamento depois da morte do testador. O que muitos pastores andam fazendo e privando muitas pessoas de serem curadas é plantarem o mal da dúvida que anula a fé, não motivando a buscar a graça e a misericórdia de Deus por meio da oração com fé. A palavra de Deus é clara em Êxodo 23, 24, 25. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número de teus dias cumprirei. Em Êxodo 15, 26, lê-se: eu sou o Senhor que te sara. Aqui, destaco o que a palavra de Deus nos diz nos Salmos 105, 37, que Deus os fez sair e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Assim, se sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas podiam de uma vez gozar de boa saúde, tanto mais nós devemos gozar de boa saúde sob a nova aliança de misericórdia, graça e verdade, que tem sido estabelecida sob superiores promessas, com superior sacerdócio, por um ministério mais excelente. De acordo com Hebreus 8,6, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O Catecismo de Heidelberg, do século XVI, discute a necessidade de o cristão orar. Ele fornece este fundamento lógico
porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus requer de nós. E também porque Deus dá a sua graça e o Espírito Santo somente àqueles que oram continuamente e gemem interiormente, pedindo a Deus essas dádivas e agradecendo por elas. Assim, eu exerci a minha fé fazendo a parte que cabe a nós homens, orar com fé e entregar nas mãos de Deus nossas petições, crendo e descansando que Ele está no controle. Assim, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, concedia livramentos para a vida de minha esposa, nos piores momentos em que vivi naquele hospital. Algumas passagens que o Senhor promete responder às nossas orações está em Salmos 91:15. Ele diz: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Já em Isaías 58:9, tem a seguinte palavra: ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Minhas filhas viveram dias difíceis. Elas comemoraram os seus aniversários em março com a mãe internada. Dia das Mães e também... A sua bênção, Mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo, Mãe. Deus te abençoe. Mamãe, eu te amo muito, mãe. Logo, mãe, isso vai acabar, mãe. Eu te amo muito, muito, muito. Muito obrigada por tudo o que você fez por mim, tá? Te amo demais. Você é a melhor mãe do mundo. Mamãe, te amo muito. Mamãe, e eu te amo muito. Mamãe, que eu tô criança pra você vir pra casa. Mamãe, que eu tô assistindo, que eu penso tanto pra você. Te amo! E também pequeninas, mas com uma grande fé, expressem suas orações. Que seja em casa ou do lado de fora, lá do leito do hospital da mãe, podemos ver o exemplo de fé delas sendo exercida agora neste vídeo. Amém, Pai. Aleluia. Amém, meu Deus. Aparecendo eu sou uma partia para você. Eu te clamo para você curar a mamãe, faz que ela volte para casa, Senhor. Amém. Saudável, Senhor. Sabendo que tu curou ela, que tu estava protegendo ela, Senhor. Aleluia, Deus. Em cada movimento dela, Senhor. Faz que ela consiga andar, faz que ela consiga se mexer, Senhor. Faz que ela consiga respirar sozinha, Senhor. Aleluia. E esses aparelhos, Senhor, por favor, esteja com ela, Senhor. Amém, Deus. Esteja guardando ela, Senhor. Faça que agora ela consiga se mexer, ela consiga respirar Aleluia, Deus. sozinha, Nós Senhor. cremos, ó Pai. Por favor, Senhor, esteja fazendo esse milagre na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu Deus. Até aqui
e não havia postado nada em rede social ou para quem quer que fosse para solicitar orações. Mas lendo a palavra de Deus, fui tocado pelo que está escrito em Tiago 5, 13 e 15. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí ocorreu um mover tremendo em meus amigos e igrejas, todos em uma só fé, pois assim como a palavra de Deus também nos ensina em Mateus 18:18, em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Começa a luta pela reabilitação. Após muita fisioterapia, minha esposa consegue iniciar a decanulação e o desmame dos aparelhos respiratórios. Mas mesmo com uma cânula que proporcionaria ela poder falar, ainda não conseguiu. Algo que já nos dava um sinal de alerta. Mas quando minha esposa foi para a semi-intensiva, a traqueostomia havia sido removida e já estava sendo providenciado home care para a sua ida para casa. Ela começou a sentir falta de ar, não conseguia se alimentar direito. Em um domingo, quando iniciamos a transmissão de um vídeo em que vários amigos, irmãos e pastores fizeram, demonstrando para ela toda a busca e intercessão junto a Deus pela sua recuperação, ela não aguentou assistir, pois faltou-lhe oxigenação, faltava-lhe ar. Imediatamente paramos a exibição do vídeo de homenagem e teve que ser colocada máscara de oxigênio nela. Depois de muito pedirmos aos médicos do hospital, fizeram um exame de vídeo com o otorrino para analisar a motivação de sua falta de voz. Então foi diagnosticada paralisia bilateral das cordas vocais da Luciana. Contudo, este diagnóstico ocorreu tardiamente, pois mesmo sem falar, imprudentemente lhe ministraram alimentação, o que novamente a levou a broncoaspirar. Neste exame foi constatada a paralisia bilateral de suas cordas vocais, que ficaram paradas, abertas em V. Então toda a alimentação, em vez de ir somente para o estômago, ia também para os seus pulmões. A porfiria foi diagnosticada como sendo a causa desta paralisia das cordas vocais. Os médicos pesquisaram e falaram que se tratava de um acontecimento muito raro e que, pela literatura médica, só havia caso diagnosticado registrado na Índia e que a Luciana poderia passar a vida toda sem falar, sem retirar a traqueostomia e se alimentaria apenas por sonda. Pronto, era mais uma daquelas notícias que eu não as recebia. Não tomava posse e já informava aos médicos que o Deus a quem eu sirvo restauraria a saúde das cordas vocais da Luciana. Nova notícia decretando derrota sobre as nossas vidas. Mas são nessas ocasiões que mais uma vez eu cria que era outra oportunidade para a glória de Deus ser manifestada. Mais à frente lhes contarei a ação de Deus nesta situação. A minha esposa volta para o CTI. Ela é submetida urgentemente a uma nova cirurgia para colocar outra traqueostomia e ainda um dreno em um dos seus pulmões que estava com muito líquido. No momento desta cirurgia de traqueostomia e dreno, a equipe médica me pediu para aguardar em umas 2 horas fora do box do CTI e que iriam me chamar assim que acabasse o procedimento. Era por volta de 11 da noite quando iniciaram a cirurgia e tive que ir para fora do CTI. Fiquei ali no hall e me deitei sozinho naquele banco de metal gelado. Primeiramente, eu liguei para a irmã da minha esposa para nos consolarmos com palavras de fé. Estava abalado
e recebi palavras de renovo. Me lembro dela me dizendo que em outras ocasiões eu lhe dei forças, quando era ela quem estava ali acompanhando minha esposa. Agora era eu quem precisava daquela força que eu tinha lhe fornecido em Deus. Após conversarmos, o telefone desligou e eu ali sem ninguém à minha volta, só eu e Deus. Então eu comecei a clamar pela graça e pela infinita misericórdia de Deus, para que Ele estivesse conduzindo os médicos em suas ações e que tudo ocorresse bem durante a cirurgia. As horas avançavam, meus olhares buscavam ter um pouco de entendimento do que ocorria pelos vidros do CTI e via pouca movimentação em seus corredores. As lágrimas corriam em meu rosto. Pensava nas minhas filhas, mas pedia a Deus para retirar os maus pensamentos de dúvida e me fortificasse com mais e mais fé de que tudo acabaria bem, pois o meu Pai estava no controle. Após umas 4 horas deitado naquele banco, resolvi entrar no CTI. Já eram por volta de 3 da madrugada e a médica que estava saindo do box do CTI da minha esposa me informou que eles haviam feito tudo o que podiam e que ela estava descompassando muito e era para eu ficar calmo ao voltar para ao lado dela, ali, ao lado da cama dela no CTI. Falaram para acompanhar os aparelhos que variariam muito em seus sinais vitais, mas que ficasse calmo. No momento em que me assentei ao lado de minha esposa, toda entubada, os aparelhos apitavam a todo momento. Batimentos passavam de 150, depois então caíam muito, a pressão subia demais e depois diminuía muito, chegou a marcar 6/4. Meu estado emocional começou a me fazer mal. Neste momento orei a Deus ali, depois comecei a ler o livro de Salmos, do primeiro versículo em diante, isso em voz alta, no meio da madrugada e dentro do CTI. Equipe médica indo e vindo dentro do CTI, mas ninguém mandou parar, ninguém mandou ficar quieto. Uma paz foi povoando o meu ser, uma paz que excede todo o entendimento. Os sinais vitais da minha esposa, então, com a graça de Deus, estabilizaram. Quando já era dia e próximo de ser efetuada a troca de plantão, foi que parei de ler o livro de Salmos em voz alta. Momento em que, já seguro em Deus, pela posse do que está escrito em sua palavra, foi que consegui fechar um pouco os meus olhos para descansar alguns poucos minutos, até iniciarem as atividades da equipe de enfermagem e médica da Luciana. Li a Bíblia naquele momento, pois creio no poder da palavra de Deus, assim como Davi tocava sua harpa com seus louvores a Deus, e os espíritos maus que atormentavam o rei Saul saíam de sua presença. Assim diz a palavra do Senhor em Salmos 34, de 1-4. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Em Deuteronômio 28:2 diz: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Para conseguirmos ouvir a voz de Deus, temos que ler sua palavra. Por meio de sua leitura, Deus fala conosco. Neste ponto, vale a menção dos ensinamentos da leitura do livro de Jó na Bíblia. Podemos pensar que Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo com Jó para que a sua paciência e fé fossem testadas. Primeiro, o que Jó não teve foi paciência, pois murmurou durante o seu sofrimento. Segundo, Deus não precisava testar a fé de Jó, nem a nossa, pois Deus, em sua onisciência, ele já sabia que Jó não iria perder a sua fé. O propósito de
tudo aquilo que aconteceu com Jó está no final de seu livro, em Jó 42, 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó revela que antes só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora o conhecia face a face. C.S. Lewis, em seu livro, diz que Deus costuma sussurrar em nossas mentes e corações no nosso dia a dia, mas no sofrimento, Deus, ele grita conosco, ele fala por meio de um megafone. Posso testemunhar esses dois ensinamentos anteriores, pois em meio a tudo que passei, eu não mais apenas ouvi falar de um Deus tremendo, mas eu conheci Deus na intimidade, uma relação de pai e filho com livre acesso a Ele. E a voz de Deus é muito audível nos momentos difíceis pelo qual passamos na vida. Busque-o de todo o coração, que Ele falará contigo, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas devemos buscá-lo e adorá-lo, não pelo que Ele pode fazer por nós, pois o maior favor dele já foi feito, que foi nos dar seu Filho único ali na cruz por nós. Assim, teve um dia que a Luciana estava sem acordar há uns 2 dias. Na fase mais complicada da internação, eu ali ao seu lado busquei conforto, louvando a Deus. E até hoje eu me emociono ao lembrar daquele momento. Vejamos este vídeo que eu gravei no momento de muita intimidade com Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Deu fogo. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Pelo que Ele faz, pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Levante suas mãos e adore sempre, Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Neste tema da maravilhosa habilidade de Deus agir por nós, lerei para nossa meditação este breve trecho do livro A Arma da Oração de Edward M. Bound, autor americano que foi ministro da Igreja Metodista. Viveu de 1835 a 1913. Conhecido por escrever 11 livros, 9 dos quais focado no assunto da oração. Deixemos o Espírito Santo falar aos nossos corações. Leiamos.
O progresso para a consumação da obra de Deus neste mundo tem 2 princípios básicos: a habilidade de Deus de dar e a habilidade do homem de receber. A falha em qualquer um deles é fatal para o sucesso da obra de Deus na Terra. A incapacidade de Deus fazer ou de dar poria fim à redenção. O fracasso do homem em orar poria certamente um limite no plano. A habilidade de Deus de fazer e de dar nunca falhou e não pode falhar, mas a habilidade do homem de pedir pode falhar e com frequência falha. Portanto, o lento progresso que é feito em direção a alcançar um mundo conquistado por Cristo depende inteiramente dos pedidos limitados do homem. Há necessidade de que toda a Igreja de Deus na terra dirija-se à oração. A Igreja de joelhos traria o céu sobre a terra. A maravilhosa habilidade de Deus agir por nós é expressa por Paulo em uma de suas declarações mais abrangentes. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, diz ele, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8. Então, quando tudo parecia estar seguindo o fluxo para eu ir para casa, me deparo com uma volta para o CTI e novamente passando por outro procedimento de traqueostomia. Que situação! Tudo parecia voltar a estaca zero. Mas os imprevistos dos homens não frustram os propósitos divinos. C.S. Lewis diz: no meio da crise, a fé tem que se sobrepor às emoções, porque o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Jesus nos encoraja a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. Quando nos desesperamos, Deus olha para o mesmo quadro e diz: é só mais um instante, isso é apenas passageiro. Ainda não é o fim, eu vou estancar suas lágrimas, vou aliviar sua dor, vou trazer vida nesse cenário de morte. Todos nós somos dignos das bênçãos de Deus. Ele não nos criou para o sofrimento, Ele nos designou para o melhor, para a vida em abundância. Não pense que Deus está zangado com você quando você passar por algo difícil. Pelo contrário, pense, Ele pagou um alto preço por mim e eu sou importante para Ele e Ele está comigo nessa. Por mais que aquele momento pareça retrocesso, pense sempre positivo, tenha fé e descanse em Jesus, que o melhor está por vir. As palavras e pensamentos são sementes, pois têm a capacidade de produzir o que dizem. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Tenha fé, tudo isso vai passar. Aqui termina o 4º vídeo. Continue conosco, pois o testemunho deste diário de um milagre continua nos próximos vídeos. Curta o vídeo para o YouTube entender que este vídeo é relevante. Ative o sininho, faça o seu comentário e também deixe seu nome lá para oração.
e o das pessoas que desejar que oremos aqui embaixo nos comentários. E o mais importante, se desejar a paz de Cristo em sua vida, o receba agora, para que o Espírito Santo, neste exato momento, faça morada em você. Agora pare o que está fazendo e digite: eu o recebo. Sempre consciente de que nunca será por mérito nosso, pois o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Então é pela graça que somos salvos.